hoje à noite eu vou falar sobre outra disciplina, que ela é pouco falada na igreja, mas que eu acho muito especial, que é a disciplina da simplicidade, tá? Eu demorei para escolher a minha, eles pegaram as mais populares, e daí eu tive que falar... Não, estou brincando. Senhor, Ele tem ministrado muito ao meu coração. Eu ouvi a primeira vez falar sobre a disciplina espiritual da simplicidade na pandemia. O melhor momento para ouvir falar sobre isso, né? Então, hoje eu quero compartilhar a respeito disso com vocês. Pessoal, como foi comentado no último domingo, eu bem me lembro o pastor Anderson falando sobre isso. Se você é aquela pessoa que consegue aplicar todas as disciplinas que nós estamos conversando aqui aos domingos, você é mestre. E eu queria te dar os parabéns, né? E siga fazendo isso. Mas nós queremos também te incentivar a você que, cara, eu nunca apliquei nenhuma delas na minha vida, a estar dando passos, pelo menos de estar experimentando, viver uma delas pelo menos, né? De tudo que nós estamos te falando, de tudo que nós estamos ensinando aqui aos domingos, tente aplicar uma delas, pelo menos, na sua vida, na sua rotina, no seu tempo com Deus, porque eu creio que haverão resultados da sua aproximação, do seu fortalecimento de relacionamento com o Senhor. E eu creio que, aos poucos, você vai conseguindo inserir as demais que você tem aprendido no seu dia a dia, porque, de fato, disciplina espiritual nos faz nos aprofundar e mais profundo na presença do Senhor. É ali que nós nos deleitamos em sua presença, aprendemos dele, somos transformados. Por isso que a gente está conversando já nesse início de ano sobre esse assunto tão importante com vocês. E a disciplina da simplicidade, ela é uma compreensão interna, tá? Na nossa mente, no nosso coração, né? A gente compreende algumas questões que vão vir como um resultado externo nas nossas relações, no nosso comportamento. Mas a simplicidade é um desafio. Porque tudo que nós vivemos hoje, ele nos empurra para a complexidade. Mas a palavra de Deus e Cristo, ele nos chama para a simplicidade. Deixa eu começar com vocês colocando algumas características aqui em jogo. Vamos lá. Simplicidade é liberdade. Complexidade é cativeiro. E é engraçado que, se nós paramos para pensar em toda a energia que nós gastamos para estar vivendo no mundo complexo, muitas vezes nós nos sentimos aprisionados e não livres. E a simplicidade, ela quer te levar a um lugar de liberdade, porque a complexidade é cativeiro. Mas nós entendemos também que a simplicidade, ela é o motivo de alegria. Já a complexidade, ela é o motivo da nossa ansiedade. O nosso mundo hoje é complexo e as nossas crises de ansiedade, elas são muito corriqueiras. A simplicidade é equilíbrio, é constância. Já a complexidade é medo. E partindo desse lugar, nós vamos perceber ao longo dessa mensagem justamente essas características, em exemplos que eu quero compartilhar com vocês da nossa vida complexa e da nossa oportunidade de conhecer uma vida mais simples. Eu queria que você abrisse em Eclesiastes no capítulo 7, e nós vamos ler a parte B do verso 29. Rafão, que parte B é essa? Se você não sabe, irmão, se inscreva no CTF College, que nós vamos lhe explicar. Amém? Mas abra lá, por favor. Eclesiastes capítulo 7, verso 29. Diz assim em Eclesiastes 7, 29. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Vou repetir aqui. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Então a complexidade, que é o contraponto que eu uso aqui da simplicidade, é algo que eu e você geramos em nós mesmos. A palavra nos diz. Nós fomos feitos simples, mas nós tornamos tudo complexo. Vamos a alguns exemplos aqui. Nós sabemos que a criança, ela é simples. No último feriado, eu e a Kelly, nós viajamos para descansar um pouquinho. E nós fomos para Santa Catarina. E à noite estávamos num calçadão, né, comendo um pastel. Podia comer um pastel hoje, né? Não? Tá. Tentei.
Viu como o Lores é bem mais qualificado a falar sobre jejum, gente? Amém. Mas então, estávamos nós sentados no calçadão, várias famílias com crianças ali passando, e vem um menino de, no máximo, 2 anos, dirigindo uma lambreta azulzinha, coisa mais linda. Réplica perfeita de uma original. E ele dirigindo ali. Só que desde o momento que ele veio de lá, ele veio reclamando. Ele olhava para os pais e ficava chorando e reclamando. Até no momento que o pai pega o menino no colo, a mãe pega a lambreta pelo guidão, joga nas costas e sai eles caminhando assim. E eu olhando aquilo, eu disse, mas que guri bem boca aberta, cara. Quem dera eu tivesse uma lambretinha para estar dirigindo, né? Ele tem, compraram para ele está reclamando disso. Mas ao mesmo tempo que eu falava isso, no meu coração eu já entendia que ele não via o valor naquilo da mesma forma que eu via. Para ele, de repente, estar caminhando a pé do lado dos pais tinha mais valor do que estar dirigindo aquela lambretinha. Provavelmente, os pais viram aquele brinquedo e disseram, meu Deus, a gente precisa comprar para o fulano, porque ele vai amar. E ele reclamando de estar andando na lambretinha elétrica. Porque ele não vê o valor que nós vimos. Ele não está influenciado pela complexidade que nós estamos. Eu lembro que nos primeiros meses de vida da nossa sobrinha mais nova, a Manuela, ela é filha da Aline, que dança aqui lindamente. E a Manu tinha ali, por volta dos seus 4 meses, nós fomos visitá-los na casa deles. E ele sentado ali na sala com ela, a Aline olha para mim e diz, Rafa, vou lá pegar os brinquedos da Manu. Entrou para o quarto, quando ela volta com umas garrafinhas PET. Uma cheia de arroz, outra com feijão, outra com pedra, outra com areia, e coloca no chão. E a Manuela se divertindo com aquilo ali. Ela pegava, chacoalhava, olhava e tal, e mudava ali a garrafinha, e eu olhei e disse, parabéns. A economia que tu está fazendo é gigante. Muito bom. Porque ela é simples. Ela não tinha a complexidade que nós temos hoje. Obviamente que hoje ela já tem 4 anos, e nós mesmos, adultos, fomos influenciando ela a complexidade, dando um presentinho um pouco mais tecnológico, né, um pouco mais diferente, que demonstrasse ali esse valor que nós acreditamos que tem. Mas a criança em si, ela é simples, e nós vemos que Jesus ele faz esse apontamento, quando ele diz que se você não for como uma criança, você jamais vai entrar no reino de Deus. Se Deus ele nos fez simples, e eu e você nos tornamos complexos, então nós estamos nos adequando a uma realidade que nos corrompe. O pecado é quando nós fugimos daquilo que Deus nos criou para ser, daquilo que Deus nos criou para fazer. Quando nós fugimos desse plano original, desse propósito de Deus no coração, nós estamos em pecado. Então, quando nós estamos nessa realidade complexa, já que fomos criados para sermos simples, nós estamos nos adequando e aceitando uma realidade corrompida. Essa é a verdade. E é por isso que nós nos sentimos num cativeiro, que nós nos sentimos ansiosos, que nós nos sentimos amedrontados. O reino de Deus ele é simples, e é por isso que um coração simples, como o de uma criança, consegue entrar nesse reino. Mas o tempo vai passando, eu e você vamos amadurecendo, desenvolvendo, envelhecendo, e nós vamos construindo, criando falsas necessidades, e nós acabamos caindo num ciclo vicioso. E a estratégia que o inimigo ele tem é transformar o nosso desejo em necessidade. Se hoje eu chego para vocês e digo assim, pessoal, sei lá, eu quero trocar de carro. Isso é um desejo. Agora, se eu falar para vocês, eu preciso trocar de carro, as coisas dentro de mim mudam. Porque se eu transformo um desejo meu em uma necessidade, eu vou começar a correr atrás para transformar essa necessidade, ou para suprir essa necessidade. E é exatamente isso que o inimigo ele deseja fazer, transformar o seu desejo em necessidade. O que nos rouba a simplicidade bíblica? Vamos juntos aqui pensar sobre isso. Nós somos roubados da simplicidade bíblica quando nós completamos a seguinte frase:
eu preciso, lacuna, para ser feliz. Então, a frase é, eu preciso, tem uma lacuna para ser feliz. E a estratégia, então, que nós encontramos do inimigo é que você preencha essa lacuna com um monte de respostas. Quando somos crianças, já afetados pela complexidade, eu lembro muitas vezes que eu olhava para os meus pais e falava, pai, mãe, eu preciso desse brinquedo. Eu preciso desse brinquedo para viver. Senão essa minha vidinha curta vai se acabar logo. Eu preciso disso para viver. Quando, na verdade, na real, o que eu quero dizer é, eu quero esse brinquedo, não eu preciso. Porque se eu não ganhar o brinquedo, eu vou continuar completo e pleno. Nada vai mudar. Mas é isso que o inimigo faz, ele muda o nosso desejo e transforma em necessidade. E o ciclo vicioso é complicado, gente. Olha o ciclo vicioso que nós caímos. Quando eu digo que eu preciso de coisas que eu não preciso, eu vou fazer coisas que eu não deveria estar fazendo para ter aquilo que, na verdade, eu não preciso. É o resumo da nossa vida. Vamos de novo. Quando eu digo que eu preciso de algo que eu não preciso, eu vou passar a fazer coisas que eu não precisava estar fazendo para ter aquilo que eu não preciso. Isso, para mim, exemplifica muito o nosso cativeiro. Porque parece que nós passamos a nossa vida gastando energia para conquistar coisas que nós não precisamos, logo fazendo coisas que não precisaríamos fazer se entendesse o que de fato nós precisamos. Simplicidade é descobrir que há uma única resposta, uma única palavra que pode completar essa lacuna. Sabe qual é? Eu preciso de Cristo para ser feliz. Ponto. O que você precisa na sua vida é de Cristo para ser feliz. E esse é o convite que Cristo faz. Ele faz um convite para a simplicidade, porque Ele é simples. Lá em João, no capítulo 4, nos versos 30 a 35, olha o que nós lemos. Jesus teve aquele episódio com a mulher samaritana e encontra os discípulos. E daí começa essa passagem. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Ele, porém, lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxeram-lhe, porventura, alguém algo para ele comer? Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a colheita. Ele ali teve o seu momento com a mulher samaritana, encontra os discípulos e eles olham para ele e dizem, o mestre, precisa comer alguma coisa. Passou o dia aí trabalhando, né, tocando vidas, abençoando as pessoas, precisa comer uma coisa. Ele diz, não, eu não preciso comer isso. Eu não preciso nada para comer, porque o alimento que eu me satisfaço, vocês nem conhecem. E daí eles falaram, será que alguém foi lá e deu comida para ele e a gente não viu? A gente preocupado aqui com essa complexidade da vida. E ele diz, o meu alimento, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Nisso eu me satisfaço. Não quer dizer que Jesus não comia. Mas sabe, vocês viram no que ele era satisfeito? Mesmo que houvesse a fome, mesmo que ele precisasse comer, ele disse, meu amigo, a minha satisfação está naquilo que de fato eu preciso, que é cumprir a vontade daquele que me enviou. E olha que loucura, porque esse último versículo que nós lemos aqui, fala o seguinte, que vocês ficam esperando alguns meses para poder colher, né, para poder ir à colheita. E eu preciso dizer para vocês que levantem os olhos e vejam que essa colheita ela já está pronta. A complexidade vai te afastando do propósito e de um posicionamento do Senhor. A simplicidade te faz realmente estar disponível para a vontade de Deus. E era isso, era assim que Jesus vivia, e Ele nos chama para a simplicidade,
porque ele era simples. Jesus se satisfazia na vontade de Deus e se satisfaz na vontade de Deus e na sua palavra. Agora para pensar, meu amigo, na sua infelicidade. Ih, Rafael, para pensar naquilo que te faz infeliz. E eu quero que também você pense na resposta que você colocaria naquela lacuna para que você se tornasse feliz. Pode ser que você fale de um relacionamento. Eu preciso de um casamento para ser feliz. Você pode falar de dinheiro. Você pode falar da sua carreira, do seu trabalho, de poder, de fama, de curtidas nas redes sociais, um monte de coisa. E sabe que nome a Bíblia dá para essas coisas que te levam para a complexidade, para essas coisas que destroem a nossa vida? A Bíblia chama de idolatria. Quando nós estamos colocando uma resposta naquela lacuna que não é eu preciso de Cristo para viver, para ser feliz, tudo que nós colocamos nesse lugar, nós estamos fazendo ídolos para a nossa vida. E a idolatria, ela nos leva para a complexidade. O Evangelho, ele nos leva para a simplicidade, pois ele nos fala que nós precisamos apenas da graça do Cristo na nossa vida e ser como ele é. A idolatria não. A idolatria vai roubando a tua energia. A idolatria vai te deixando ansioso. Ela vai te deixando amedrontado, porque você precisa manter um padrão e uma complexidade que não é tão fácil assim. E nós não fomos criados dessa forma. Nós fomos corrompidos pela complexidade. Nós fomos criados como seres que amam a simplicidade. Em Mateus 6, 31, 33, ouçam isso e saiam do cativeiro. Amém? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou com que nós vamos nos vestir. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Gente, Deus sabe que você precisa de algo para comer, para beber, para se vestir. Ele sabe de todas essas coisas. E daí ele fala, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É sair do cativeiro. A simplicidade é liberdade. Porque nós entendemos que tudo aquilo que nós necessitamos, nós centralizamos em Cristo. Cristo sabe de todas essas coisas, Ele sabe do que você precisa. Ele sabe da sua necessidade. E quando eu digo que eu preciso de Cristo para ser feliz, eu estou dizendo que todas as minhas necessidades eu coloco diante dEle. E o meu posicionamento agora é buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E eu sei que as coisas que eu preciso, eu não vou me preocupar, pois o Senhor, Ele vai suprir todas elas. Mas eu preciso buscar o reino dos céus. Agora não é apostasia, não é preguiça. Vai vir. Preciso me preocupar mesmo, porque vai vir? Não. Nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos exaltar o Senhor com a nossa vida. Ele precisa ser o primeiro na nossa vida. Porque quando eu digo que eu preciso de Cristo para ser feliz, eu preciso de um relacionamento com Cristo. Eu preciso ser transformado por Ele. Eu preciso exaltar ao Senhor, porque Ele é o primeiro na nossa vida. Mas busquem primeiro o reino dos céus, que todas essas coisas que vocês precisam, vos serão acrescentadas. O coração de vocês está nesse lugar, porque vocês são criaturas simples. A complexidade é o nosso mundo corrompido. Eu quero conversar com vocês sobre alguns tipos de simplicidade, até mesmo para que esses conceitos esclareçam melhor o coração de vocês do que a gente está querendo falar sobre essa disciplina. Então, lá em Filipenses, se você puder abrir, Filipenses no capítulo 4, verso 11 ao 13. Filipenses 4. E nós vamos ler do verso 11 ao 13. Diz assim Filipenses 4, 11 ao 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Seja o que é passar necessidade, sei o que é passar por necessidade, sei o que é ter fartura. Agora ouçam isso. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação,
seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Ele aprendeu um segredo, o apóstolo Paulo está dizendo, aprendi um segredo de viver contente, mesmo se eu estiver com fome ou bem alimentado, mesmo se eu estiver com muitas posses ou sem posse nenhuma, eu aprendi um segredo. E ele termina essa passagem dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo ele nos diz que aprendeu a ter muito e aprendeu a ter pouco. E o segredo, então, é ser rico? Não. Então, Rafão, o segredo é ser pobre? Também não. Ele finaliza essa passagem mostrando qual é o segredo para que a gente não corra o risco de errar essa compreensão. Deixa eu te explicar isso. Nós podemos cair na cilada de acreditar que a teologia da prosperidade é tudo o que nós precisamos. De acreditar que a sua prosperidade financeira é a marca de que Deus ele tem te abençoado. E nós sabemos que isso não é real. Que isso é uma teologia que nós estamos há anos lutando para que ela caia por terra, porque isso vem do fundo do inferno. Essa teologia da prosperidade, que a marca de prosperidade financeira, fortunas, é o que te diz ser abençoado por Deus, isso não é bíblico. Então não vamos por esse lugar. Mas corre-se o risco de ir para um outro extremo, que é a teologia da pobreza. Acreditar que viver nessa miséria de não ter nada é o que vai nos salvar. É o motivo de salvação. Quando eu abro mão das minhas riquezas, daquilo que eu tenho, eu sou salvo. E isso também não é verdade. Porque quando Jesus ele fala com um jovem rico, e ele diz assim, vende tudo que tu tem e dá aos pobres, não quer dizer que vender tudo que ele tinha e dar aos pobres o salvaria. Jesus ele estava mexendo com aquilo que impedia o jovem rico de seguir a ele. Porque quando ele fala isso, vende tudo que tu tem e dá aos pobres e me siga. Seguir a Jesus o levaria à salvação. Só que como ele estava preso em suas riquezas, ele não conseguia seguir a Jesus. Por isso que Jesus pede que ele venda tudo que ele tem e dê aos pobres. Porque a pobreza, não é o que nos salva. É Jesus. É a pessoa de Jesus que nos salva. Quando Jesus, então, ele chega para o jovem rico, ele dá essa oportunidade de ele largar as riquezas que ele tem para poder seguir e encontrar nele tudo, que ele podia tudo naquele que o fortalecia. É isso que o apóstolo Paulo está falando. O segredo, no fim de tudo isso, é dizer, cara, eu posso ter muito, eu posso ter pouco, mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque Cristo, porque Jesus, ele é o centro da vida de Paulo. Ele é o centro da nossa vida. Ele é o centro da nossa existência. Então eu posso estar rodeado de fortuna. Se Jesus é o centro, ele é o centro da minha história. Ele tem que ser o centro da minha existência. Da mesma forma que se eu estiver na pobreza, na falta, na fome, Jesus ele é o centro. Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Agora eu quero chamar a atenção de vocês em algumas coisas que é bem importante. A primeira delas é que nós não podemos tornar a simplicidade legalismo, como uma regrinha. A partir de agora, Rafão, vou andar miserável. Porque parece que é isso que tem que fazer. Não, porque ela não nos salva. A simplicidade, ela nos leva até aquele que salva. Também nós precisamos entender que ter não é o maior problema. Mas o problema é o valor que você dá para as posses que você tem. E de repente essas posses estão tomando o lugar de Cristo na sua vida. Cristo, de repente, faz menos falta para você do que as suas posses. Se você perder alguma coisa que você, na complexidade, adquiriu, pode ser que te doa mais do que se de repente você fizer algo que desagrada a Deus, que desagrada a Cristo, pecar. Essas coisas, elas tomam um valor muito grande na sua vida, maior que Cristo na sua vida. E essas posses, elas se tornam ídolos para você.
cativeiro. É um total cativeiro. E também a energia que você gasta, que você consome para manter aquilo que você possui. Isso te traz liberdade, isso tem te trazido alegria, isso tem te trazido constância e equilíbrio? Ou você se sente refém das suas posses? Você se sente ansioso, amedrontado? A simplicidade, ela nos liberta para que eu e você estejamos disponíveis para o reino de Deus. Mas, Rafão, eu acho que não é problema nenhum ser próspero. Cara, não é. Mas depende de como você entende prosperidade. Porque prosperidade é ter tudo o que você precisa para cumprir o propósito de Deus. Nada além disso. É você ter na sua vida o que é necessário para você cumprir o propósito de Deus. Qualquer coisa que você tenha além disso, você corre o risco de estar colocando como um ídolo na sua vida. Você não está possuindo nada para impressionar alguém. E é por esse ponto que a gente precisa parar para pensar. Fuja desses desejos de ter em suas mãos a maior tecnologia para impressionar os outros. Tenha isso se você entende encontrar em Cristo o propósito para exaltá-lo através do que você tem e cumprir o propósito dele. Eu falava agora de tarde, cara, que vida cansativa você querer coisas, ter coisas para impressionar os outros. Para fazer a pessoa acreditar que você é a pessoa mais abençoada do mundo, sendo que não tem nada a ver com isso. É cansativo, é chato. Tenha coisas com propósito. Empenhe a sua energia para conquistar aquilo que vai exaltar e glorificar o nome de Cristo. Não perca o seu tempo e fuja desse desejo de querer impressionar as pessoas que, desculpa, às vezes não estão nem aí para você. Ai, olha aqui o que eu ganhei, olha o que eu comprei, olha o que eu tenho. Ih, grande coisa. Porque aqui nós estamos trabalhando para que as pessoas que convivam aqui conosco como igreja, acima de qualquer coisa, desejem exaltar a Jesus. Então não tem lugar para pessoas que querem se tornar ídolos aqui nesse lugar. Não tem espaço para as pessoas que querem roubar o teu foco de Jesus. Jesus é o nosso maior foco aqui. Se tem alguém que nós queremos dizer, eu carrego algo na minha vida, eu carrego as marcas de Cristo na minha vida. E eu exalto Ele com a minha vida, com o meu empenho, com a minha energia. Porque a simplicidade nos leva para esse lugar, amém? Amém. Se ele entende que para cumprir o propósito dele, você precisa de uma fortuna nas suas mãos, ele vai colocar essa fortuna em suas mãos. Assim como ele vai tirar também das suas mãos. Se é para cumprir o propósito dele. Ele é o centro. Essa fortuna ela não deve estar na sua mão para te levar à complexidade e para te colocar em um ciclo vicioso de destruição. Por isso que eu estou dizendo que não tem muito a ver com o ter. Porque você pode ter com um propósito. E isso está fazendo a diferença no reino de Deus. Agora entenda o seu coração. Não fique mascarando. Não fique escondendo. Entenda o seu coração. Qual é a motivação? Qual é a intenção que eu tenho de conquistar o que eu estou conquistando? E é aí que nós precisamos voltar ao lugar de simplicidade, quando nós falamos que precisamos de um monte de coisa para poder viver. Olha como as coisas elas são invertidas na nossa sociedade. Quem que hoje é reconhecido como herói? Se eu for dizer para você, me diga aí um herói do nosso tempo. Provavelmente a história desse herói vai ser de uma pessoa que era simples, mudou de vida e se tornou uma pessoa milionária, que tem várias mansões e carros e é super bem sucedido na sua profissão, sucedido na questão financeira. Um cara simples que foi para a fortuna. Agora, quem é o nosso herói na Bíblia? É aquele que tinha todas as coisas. E ele se esvaziou de si mesmo para se tornar simples. Esse é o herói da Bíblia. Que herói nós estamos exaltando aí?
Quem nós estamos querendo replicar? Quem nós estamos usando como um exemplo? Aquele que era simples e se exaltou? Ou aquele que tinha todas as coisas e se esvaziou para se tornar simples? Morreu uma morte de cruz por mim e por você. Quem é o nosso maior exemplo? Quem tem nos servido como referência? É de se questionar, meu irmão. Simplicidade intelectual. No mesmo livro, em Filipenses, mas no capítulo 3, a gente lê o seguinte. Paulo entregando o seu currículo aqui. Olha o que ele fala. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Sabe por quê? Eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei sou fariseu, quanto ao zelo eu sou perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e eu as considero como refúgio, como esterco, para ganhar a Cristo. Todo esse currículo que o apóstolo Paulo ele apresentou nessa passagem, no final ele diz assim, por amor do qual, que é por amor de Jesus, eu perdi todas essas coisas. Todo esse currículo perdeu valor para mim. E ainda mais eu considero isso como esterco. E quando fala sobre esterco, ele está falando sim de diminuir o valor do seu conhecimento, entender que o conhecimento que ele adquiriu ao longo dos anos não tem maior valor do que conhecer a Jesus, mas não podemos desperdiçar o conhecimento e desmerecer um conhecimento, né? Justamente por isso que nós estamos falando do CTF College, para você conhecer mais a Deus. Mas esse conhecimento ele serve como um adubo, como vitamina para o real conhecimento que precisamos ter, que é da sublimidade de Cristo. Entender e conhecer quem é Cristo. A complexidade do conhecimento que você carrega revela Cristo ou revela o seu intelecto? O que você está querendo revelar? A Cristo ou o seu intelecto? Você busca conhecimento para dominar a verdade ou para revelar a verdade? Onde estamos nessa história? Essa falsa intelectualidade que nós carregamos nos torna pessoas arrogantes ao ponto de nós não conseguirmos aprender com os outros. Eu preciso me tornar simples ao ponto de conhecer o Cristo que se revela através do meu próximo. Quando nós acreditamos, cara, eu sei tudo, eu domino a verdade, eu sou um intelectual, às vezes nós nos fechamos para as relações que podem revelar Cristo nas nossas vidas. Porque nós somos complexos. Mas a simplicidade nos chama para esse lugar. Porque o que eu mais quero aqui não é ser o cara que domina a verdade, que saiba tudo o que você não sabe. Eu quero conhecer Cristo. E eu creio que a minha relação como igreja, com os meus irmãos, me revela isso. Você carrega algo de Cristo que às vezes eu não tenho. E eu preciso me relacionar com você, abrir o meu coração para encontrar o Cristo que é revelado através da sua vida. E a gente precisa sair desse lugar de arrogância e entender que tudo que eu preciso de conhecimento é conhecer a Jesus. Amém? E simplicidade espiritual. No livro de Gálatas, no 1º capítulo, no verso 6, o apóstolo Paulo também, montando num porco, fala com a igreja assim, admira-me muito que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O apóstolo Paulo chegou para a igreja na Galácia e pregou a salvação pela fé no Filho de Deus, Jesus. Quando ele encontra de novo essas pessoas, eles estão totalmente perdidos, tendo que dar atenção a leis e regras de um grupo de cristãos judaizantes que começou a falar assim para eles, peraí, não é tão simples assim a salvação. Vocês acham que é simplesmente ter fé no Filho de Deus que vocês vão ser salvos? Não.
Vocês precisam fazer isso, vocês precisam fazer aquilo, vocês precisam corresponder a isso, vocês precisam corresponder àquilo. Tem várias outras coisas que tornam o negócio complexo que vocês precisam fazer. E o apóstolo Paulo chega e encontra essa igreja, debaixo de legalismo, acreditando que isso que os leva à salvação. A salvação, ela vem pela fé no Filho de Deus, no conhecimento a respeito de Jesus e na relação com Ele que nos transforma e muda quem nós somos. É como se Paulo ele estivesse sinalizando para aquele grupo e dizendo: vocês saíram de um evangelho simples e decidiram andar dentro de um evangelho complexo. Algumas pessoas naqueles lugares, então, eles questionavam, se eles achavam que era simples chegar nesse lugar. Então, o apóstolo Paulo ele vai e confronta eles. E o que a simplicidade espiritual ela nos revela? Que Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Eu fico pensando em um parênteses bem rápido que eu quero colocar para vocês. Todos nós aqui lutamos com pecados. Todos nós temos coisas a serem transformadas na nossa vida. E daí eu chego para você, num aconselhamento pastoral, e digo, para você vencer esse pecado, você vai ter que fazer assim. Na hora que você acordar, você faz desse jeito. Na hora que você for almoçar, você faz desse jeito. Você faz tal, e começa a criar um conjunto de regras. Sabe o que vai acontecer quando essas regras te faltar? Você vai cair em pecado. Provavelmente a sua luta constante com o pecado é porque você anda dentro de um legalismo. Agora é diferente quando eu te digo para mergulhar em Jesus, para você vencer o seu pecado, para você vencer as suas lutas. Em Romanos 8 nós encontramos que de fato é Jesus que nos limpa e nos lava e nos ajuda a sair de um lugar de pecado. Mergulhar em Cristo, porque Ele é suficiente. E muitas vezes as igrejas elas não costumam fazer isso porque querem manter as pessoas num lugar de legalismo, num lugar de controle de regras. Pode ser que Cristo te peça alguns comportamentos, sim. Pode ser que nesse processo de transformação, o Senhor ele te peça para ter determinados posicionamentos, sim. Eu creio nisso. Mas é Cristo que é o centro de toda essa mudança e transformação. Ele é suficiente. E é isso que nós estamos encontrando aqui. E sabe o que acontece quando nós perdemos uma simplicidade espiritual? É quando nós identificamos que nós precisamos de muitas coisas para nos relacionar com Deus. Quando eu digo que eu preciso de tal coisa, eu preciso disso, daquilo, por isso que eu digo, se faltam essas coisas, vocês não se relacionam. Rafão, para mim, me conectar com Deus no culto, tem que ser o fulano de tal pregando. Às vezes não vai ser o fulano de tal. E daí a gente começa a ver que somos um serzinho complexo. Rafão, na adoração, aquela música é o hit do momento. Tem que tocar aquela, senão não vai dar certo. Não, meu amigo, a adoração não é para você. A adoração é para o Senhor. E Ele curte as músicas que a gente toca. Rafão, se você não orar por mim, com a mão lavada de óleo da unção, não vai fazer efeito. Meu irmão, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. E a gente é convidado para estar num lugar de simplicidade. Por isso que nós não podemos levar as disciplinas espirituais como um legalismo, como regras, como leis, porque elas são um caminho que nos leva a tudo o que nós precisamos. Jesus.